hoje nós vamos falar da Páscoa, né? Como nós já falamos do Halloween, do Natal, do Ano Novo hoje, e do Carnaval. Hoje nós vamos falar da Páscoa e como você pode usar essa data, né? Apesar de ser uma data que a gente conhece como cristã, na verdade ela é mais antiga, no seu mundo, né? Para criar uma ligação do leitor. Na verdade, quando a gente faz a criação do mundo, né, a gente pode criar feiras, a gente pode criar datas especiais, e essas datas especiais de repente vão fazer que o seu mundo seja único, né, e vão criar a empatia do leitor. E se você for para pensar, a maioria dos feriados religiosos atuais, na verdade, eles existiam antes do cristianismo, né? E como eu falei, é interessante você adaptar para que essa empatia com o leitor seja mais simples, né? A Páscoa, então, todo mundo vai falar, é a ressurreição de Cristo. Sim, realmente, a ressurreição de Cristo. Ela também é o Pessach judeu, né, que foi a liberação dos judeus do Egito. Mas antes disso tudo, era uma celebração pagã, né, ligada ao equinócio de primavera, no caso no norte, né, da deusa Eostre, né, uma deusa germânica, ou Easter. Então já vem o nome da Páscoa, né, Easter em inglês. E ela tinha, a deusa Eostre tinha como seus símbolos tanto o ovo, que ela era uma deusa da fertilidade, como o coelho. Todo mundo sabe que também é um bicho bastante fértil, né? Inclusive, se a gente for pensar, antes dessa tradição que nós temos de ovos de chocolate, na Páscoa se cozinhava e pintavam os ovos de galinha, né, para dar de presente, né? Então, tanto que existem desenhos antigos e realmente eles faziam isso, né? Os coelhinhos tinham tinham as galinhas e aí eles iam lá e pintavam os ovos, né? E a ideia é que você adapte essa celebração pagã, né, ao seu mundo, né? Lembrando, a Páscoa ela acontece, qual a ligação dela com o equinócio, né? Ela acontece no primeiro domingo de lua cheia após o equinócio de primavera no norte. No nosso caso do sul é no equinócio de outono. É por isso que realmente nós temos a diferença. Páscoa às vezes é mais longe, às vezes ela é mais perto, depende, porque se de repente o equinócio do outono acontece um domingo e já é lua cheia, já acabou de ser, senão, né, pode ficar mais para frente, né? Tem todo esse período lunar de quase 30 dias que pode variar na Páscoa. Evidente que no seu caso, se você estiver fazendo uma ligação, não necessariamente precisa ser, né, no domingo, pode ser simplesmente no equinócio de primavera, né, uma ligação com alguma deusa da fertilidade, de repente, do seu mundo, né. E como já comentei no caso do Carnaval, era muito comum na Idade Média que essas celebrações, como essas celebrações juntavam muita gente, elas também houvessem feiras, né? Eu mesmo me recordo, quando eu fiz o Caminho de Santiago, em várias cidades que eu parei, houveram datas que haviam feiras, né? Porque junto o pessoal, as pessoas, então você vai ter de repente o ferreiro ali, né, o oleiro ali, a pessoa que faz cerâmica ali, né, e as pessoas venderiam de repente, né, o que? Muitas coisas que elas plantaram no outono e no inverno e que ficaram, né, embaixo da terra e só foram florescer
nessa época. Então você tem, por exemplo, as ervilhas, alguns tipos de favas, alguns tipos de alfaces, o espinafre, né? Algumas couves, rabanetes, cebolas. Então tudo isso você pode agregar à sua história, chamando a atenção, né? Fazendo uma coisa única, né? E trabalhando essa data que a gente conhece como cristã, mas ela, como a gente viu, ela também é judia e também tem uma significação pagã anterior dentro do seu mundo, dentro dessa significação pagã. Então, um deus ou uma deusa, como eu falei, da fertilidade, né, estaria sendo celebrada, né, e estaria acontecendo nessa época, né, deixando a sua história um pouco mais tridimensional e trazendo a empatia do leitor. Fala, ai que legal, né? Ele criou a Páscoa, ai que legal, ele criou o Carnaval, um Ano Novo, um Natal, um Halloween, tem toda essa lógica. Inclusive nós vamos até deixar no primeiro comentário fixado, né, os links, né, do Carnaval, do Halloween, do Ano Novo, do Natal, para que você possa dar uma olhada também, né. E é isso, espero que você tenha gostado, né. Espero que você tenha ideias e de repente possa criar alguma coisa interessante para essa data de Páscoa no seu mundo, né. Se você gostou, deixe seu like, comenta se você já conhecia algum livro, alguma história que faça essa citação, né? Repasse para o seu amigo escritor de fantasia, que de repente pode agregar isso ao mundo dele, né? E enriquecer o mundo dele, porque a ideia aqui é que nós ajudemos, né, os escritores nacionais para eles cada vez mais escreverem melhor, né? Então deixa seu like, deixa seu comentário, repasse para o seu amigo, né? Siga a gente no YouTube, no LinkedIn, no Insta, no Facebook. A gente está sempre postando coisa nova, seja exercício, seja dica, seja livro que nós lemos, estamos fazendo resenha, né? E conheça os nossos livros. Nós temos livros de fantasia, terror, zumbis, ficção, policial com tecnologia, né? Vamos deixar o link deles aqui embaixo também, para as versões em e-book, ou entre em contato conosco para as versões físicas, né? E é isso aí, espero que você tenha gostado.